humana depois do pecado. Mas Jesus já prometeu uma resposta para essa morte, né? João capítulo 5, verso 24, João diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, palavra de Jesus Cristo, tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. O que é que Deus quer colocar na nossa mente? Que essas limitações humanas, a morte, ela não pode limitar a nossa existência nessa terra. A morte, infelizmente, ela entrou por consequência do pecado. Mas Deus não deseja que essa morte limite a nossa existência. Deus não deseja que a gente viva aqui nessa terra limitado por essa ideia da morte. Deus não deseja que os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas realizações, as nossas construções, a nossa obediência ao Evangelho, ela seja limitada pela questão da morte. Marta disse: olha, eu sei que se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você estivesse aqui, a morte ela não limitaria a nossa existência. A gente não estaria aqui sofrendo. Mas a ideia de Marta era que Jesus podia livrar ele só nessa vida, né? Naquele momento ali. Jesus diz: ó, é muito maior do que isso. A vida que eu tenho para entregar para a humanidade é muito maior do que essa existência humana aqui na Terra. Aquilo que eu quero proporcionar para a humanidade vai muito além do que um período de tempo aqui. E muita gente, por incrível que pareça, nem crê, né? Na vida após a morte, né? Muita gente diz que a morte é aqui, né? Quem tiver que pagar, paga aqui, e o inferno é aqui, e a existência também é aqui. Pronto. Já vi pessoa falar assim: não, é aqui que tudo se resolve, é aqui que quem tiver que pagar, paga, é aqui que quem tiver que fazer, faz. Aí, João, quando ele fala lá, no texto que a gente leu, em 1 João capítulo 2, verso 25, que ele diz que a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Uma das finalidades dessa carta de João era o quê? Era confrontar a igreja. Era fazer com que a igreja pegasse essa palavra, essa ideia da vida eterna, e ela se autoavaliasse. Será mesmo que eu tenho a vida eterna? Será mesmo que eu tenho vivido a vida eterna? Será mesmo que até existe vida eterna? A ideia, será que eu creio na vida eterna? João queria que a igreja se avaliasse. João queria que uma das muitas finalidades dessa carta era confrontar a igreja para que a igreja, aquela igreja fiel, obediente, se avaliasse. E aí, eu tenho mesmo a vida eterna? Eu tenho? Será que eu tenho? Será que a minha fé, a minha vida eterna tem sido ativa, passiva, inexistente? Como é que é? Será que eu tenho obedecido os critérios para me ter a vida eterna? Uma das finalidades da carta é essa. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite para a gente ver se a vida eterna de fato ela se encontra na nossa vida. E se a gente porventura está desejando em algum ponto, que esse seja um ponto de virada na nossa vida, um ponto de conversão, de mudança de rota, para que a gente siga no caminho da eternidade. Vamos lá. Uma das primeiras características da vida eterna é que ela é um dom gratuito de Deus. Irmão Zé Haroldo não está aqui, então eu vou pedir para ele ler um texto aqui. Romanos 6, verso 23, diz assim, um texto conhecido também, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Nosso Senhor. Oh, glória, a igreja está afiada, né? Vamos lá.
Olha a ideia que traz, olha a ideia aqui desse versículo. Paulo era muito inteligente, né? Diz até que depois de Cristo, né? Depois daquilo que Cristo fez, Paulo, né? Depois de Cristo é Paulo. Porque ele era muito inteligente nas coisas que ele escrevia, a forma como ele escrevia. Olha a ideia que ele passa aqui, ó. Ele coloca o salário junto com pecado, junto com o salário. A ideia do pecado junto com o salário. Ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Olha aqui. Todo mundo que trabalha, já trabalhou, ou tem alguma ideia do que é que funciona um trabalho, sabe que você trabalha durante um tempo, e a recompensa do seu trabalho é o quê? Salário. Você trabalha lá 30 dias, 10 dias, 5 dias, da forma como você acertou lá com seu patrão. Aí quando acaba aquele prazo, você vai lá, estende a mão, né? O dinheiro. O dinheiro. Aí o patrão vai lá, pá, tá aqui. Aí se o patrão não quiser pagar, você diz: ei. O salário é a justa retribuição do meu trabalho. O salário é a justa retribuição do meu trabalho. Aí Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo: a justa retribuição do pecado é a morte. Não importa se você quer ou não receber a morte, mas se você pecar, certamente você vai morrer. É justo, não tem como ser outra coisa. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. A justa retribuição do salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele diz, ele já dá outra ideia quando fala da vida eterna. Outra lógica. Já quando se trata da vida eterna, não se trata de recompensa, como o pecado. O pecado a morte é recompensa do pecado, mas a vida eterna é um dom. É algo que Deus oferece gratuitamente para as pessoas. Não é algo que eu posso me apresentar para Deus e dizer: ei, eu mereço a vida eterna. Igual o trabalhador pode se apresentar para o patrão e dizer: eu mereço o salário. Nenhum de nós, como o texto diz, pode se apresentar para Deus e dizer: eu mereço a vida eterna. Porque a vida eterna é um dom. E muitas pessoas hoje não encontram a vida eterna porque elas querem encontrar a vida eterna nelas mesmas. O jovem rico dizia: Senhor, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Olha aí, é bom mestre, não é bom mestre. O que farei de bom para herdar a vida eterna? Aí ele diz: faça isso. Jesus fala: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Aí ele diz: tudo isso já tenho feito. Olha aí, ó. Eu mereço, tudo isso já tenho feito. Por quê? Eu sou merecedor. Tranquilo. Matei no peito, fiz um golaço. Tudo isso aí eu já tenho feito, eu mereço. Aí Jesus diz: quer ser perfeito? Falta uma coisinha. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, né? E terás um tesouro no céu. O texto diz que ele saiu triste. Foi embora triste. Ninguém sabe se ele se arrependeu, se ele deu ou não, ninguém sabe. Mas o fato é que o texto diz que ele foi embora